Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um, aliás, ou melhor dizendo, ao nosso primeiro resumão semanal de Bases para Ciência e Tecnologia B, onde vai compreender grande parte, né, sobre o estudo de funções de duas variáveis e no finalzinho vamos falar um pouquinho de sequências e séries. Bom, nesse primeiro momento, né, a gente vai começar a falar um pouquinho de funções de várias variáveis, né? Que possui, não preciso nem falar, né, o quanto de aplicações possui, né, objetos que a gente lida com duas variáveis, né. Um exemplo bem rapidinho para a gente já entrar nas definições, né, é você considerar, por exemplo, um cilindro, né, que para determinar o volume de um cilindro, o que a gente faz, né? A gente precisa da área da base, né, dele, né? Então a gente precisa primeiro de um raio, né, para essa circunferência, tá? E de uma altura. Então eu consigo determinar, né, o volume de um cilindro como uma função que dependa de duas variáveis, né? Onde uma variável vai ser a altura do cilindro e outra o raio, né? Porque o volume vai ser o quê? A área da base, né, que é πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? Bom, aí o que acontece, né? De maneira geral, né, a gente costuma definir uma função, né, que sai de um subconjunto de um Rn, ou seja, de um espaço de n-dimensional, né? Então, só lembrando que os elementos que estão nesse espaço são ênuplas, né? Ou seja, é um objeto com n entradas, né? Mais especificamente possui, a gente representa desta forma, tá? Então a gente vai pegar o que? A gente vai pegar um objeto n-dimensional e a função vai produzir algo unidimensional, né? Vai produzir algo que está na reta real, tá bom? Então essa função é denominada de função real, certo? Então isso aqui a gente chama de função real ou, desculpa, função real, faltou completar, né, de n variáveis reais, certo? E não tem ou não, é isso mesmo, é uma função real de n variáveis reais, tá? E como a gente fala de função, né, então faz sentido a gente perguntar sobre o seu domínio e a sua imagem, né? Então, o domínio a gente vai representar como df, né, que é basicamente o conjunto, né, onde está definida a função, né, onde ela faz sentido, tá? E a imagem é a nossa velha conhecida, né, que é o conjunto formado pelos elementos onde a função chega, né? Então a imagem, enquanto que o domínio vai ser um subconjunto do Rn, tá? A imagem ela vai ser um subconjunto do R, tá? Do nosso que a gente conhecido como contradomínio. Então a imagem vai ser o quê, né? Vai ser o f de x1 até xn, tá? Onde o par, desculpe, a n plus x1 até xn pertence, né, ao domínio da função, certo? Vamos dar um exemplo rápido aqui de uma função que é para a gente determinar o seu domínio e a sua imagem. Então, vamos começar com o seguinte exemplo, que vai ser f, tá? Saindo, que a gente vai determinar o domínio, né? Então, a princípio eu vou chamar de A, tal, mas ó, f, vou colocar assim, ó, saindo de domínio do f, que está contido em R2, tá? Chegando
na reta, tá bom? Isso aqui a gente vai determinar, tá? E essa função eu vou descrever ela como sendo a f de x, y igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado e extraio a raiz quadrada. Então, para você determinar o domínio de uma função, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: para quais valores faz sentido eu determinar que faz sentido essa função, certo? Então, a primeira coisa que você observa é o seguinte, que como estamos lidando com números reais, então não faz sentido existir raiz quadrada de número negativo. Então, a gente já tem uma certa limitação, né? Que esse valor aqui dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Bom, se é maior ou igual a zero, então aí você já tem a seguinte expressão. E aí a gente consegue dar uma melhorada nela, né? Isso aqui é a mesma coisa de que posso passar o menos x quadrado menos y quadrado por outro lado, né? Então eu vou ter isso daqui, tá certo? Isso daqui é o que, gente? Isso aqui é o seguinte. Lembre do curso de geometria analítica, né? Que se eu tivesse somente essa equação aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 1, isso aqui é a nossa circunferência, né? Então eu estou olhando dentro do plano, né? Então isso aqui é a nossa circunferência de raio 1, tá? E com centro na origem 0, 0, tá? Então, os pontos, né, que satisfazem essa equação, né, elas estão aqui nessa linha, tá? Nessa curva. Porém, a gente tem que a nossa expressão aqui é x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1, né? Então, por exemplo, né, poderia ser isso aqui, sei lá, 1/4, né? Isso aqui também faria sentido, né? X quadrado mais y ao quadrado igual a 1/4. Não haveria problema, né? Porque 1/4 é menor do que 1. X quadrado mais y ao quadrado igual a 1/3, né? Também não haveria problema. Então aqui eu tenho que é a circunferência de raio meio, né? Aqui a circunferência de raio 1 sobre raiz de 3, tá? Então, o que que significa isso, né? Que eu posso pegar todas as circunferências, né, com centro na origem e que o raio é menor que 1, tá? Que vai satisfazer essa equação. Então, na verdade, esse conjunto é o que a gente chama de disco, né? Porque todos os pontos aqui de dentro faz parte desse conjunto, tá bom? Então, o domínio desse conjunto, dessa função, vai ser o quê? Vai ser o disco, que a gente chama de disco. Deixa eu colocar um roxinho aqui. Vai ser disco, tá? Com centro na origem, né? E raio unitário, né? Raio 1. Bom, então todos os pontos aqui, né? Vão estar dentro desse conjunto, né? Então, o nosso domínio é o que, né? É o conjunto formado pelos pontos x e y, né? Pertencentes a R2, tal que x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Muito bem. Agora, outra coisa que a gente pode procurar, né, determinar é o que é a imagem desse conjunto, né? Onde esse conjunto chega. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode estar pegando o f de x, né? Então, eu quero saber para quais valores
o f de x assume, né? Então, para facilitar essa conta, eu vou falar que é igual a um certo k, tá? E aí eu vou tentar achar uma expressão, né? Tentar encontrar esse valor de k, né? Ou limitações, né, para esse valor de k, né? Para saber onde que ele mora, né? Então, vamos expandir essa expressão da seguinte forma, né? Eu vou reescrever aqui o f de x e y, tá? E colocar igual a k, tá certo? Bom, agora para a gente eliminar a raiz quadrada, né? Aí a gente vai ter o seguinte, né? Que eu vou elevar ao quadrado os dois lados, tá? Então, elevando ao quadrado os dois lados, a gente vai ter 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, que é igual a k ao quadrado. Muito bem. E agora o que que a gente pode fazer, né? Aí agora a gente pode fazer o seguinte: a gente tem que eu vou passar o k quadrado para o outro lado, né? 1 menos k quadrado vai ser igual a x quadrado mais y quadrado. Então, novamente, nós temos uma equação, né? Da circunferência, certo? Com raio, raiz disso aqui, né? Raiz de 1 menos k quadrado. Só que aí a gente tem um outro porém, né? Que é o quê, né? Que o raio é raiz disso, né? Então, se é raiz disso, aqui é raio quadrado, né? Então, esse valor aqui tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Ó, o raio, isso aqui é raio quadrado, né? Então, na verdade, o raio, né, dessa circunferência aqui vai ser o quê, né? Ou, na verdade, você pode até fazer a seguinte análise, né? Tipo, tem duas maneiras da gente pensar aí, né? Uma maneira é essa daqui, né? É imaginar que isso aqui é raio quadrado, né? Então, o raio vai ter que ser raiz de 1 menos k quadrado, né? Então, isso nos força a que esse valor aqui tenha que ser maior ou igual a zero. Ou uma outra análise que você pode fazer é o seguinte: bom, repare que desse lado aqui é impossível, né, que esses valores sejam negativos, né? Então, esse lado de cá também tem que ser positivo, tá? Então, da mesma forma, né, você tem que 1 menos k quadrado tem que ser maior ou igual a zero, né? E aí a gente resolve essa inequação, né? Então, aí aqui é o seguinte, né? A gente passa o k para o outro lado, né? Então, a gente tem 1 maior ou igual que k quadrado, né? E aí você percebe o seguinte, né? Que você tem o zero aqui e você tem o 1, né? Então, qualquer número que você pegar entre 0 e 1 e elevar ao quadrado, né? Ele ainda vai continuar sendo menor do que 1. Então, isso aqui funciona, tá? Para todos esses números aqui, se eu elevar ao quadrado, ainda vai continuar aqui. Porém, aqui do lado de cá também, né? Se eu pegar qualquer um desses números aqui e elevar ao quadrado, também vai ser menor do que 1, porque a única possibilidade, né, que eu tenho do número elevado ao quadrado ser maior do que 1, se ele for maior do que 1 em módulo, né? Ou seja, se ele estiver para cá ou se ele estiver para cá, tá? Beleza, então significa que a imagem da função é o intervalo de menos 1 até 1? Não, por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte, né? Uma informação ela acabou sendo que meio que perdida no meio das contas aqui, né? Porque o que acontece? Raiz, não tem como uma raiz quadrada produzir um número negativo, tá? Que raiz quadrada a gente aplica raiz quadrada de número positivo, né? E essa raiz quadrada, ela sempre vai ser positiva também. Então, na verdade, a imagem, ela vai ser somente, né,
daqui até aqui, né? Então, a função ela só vai assumir valores que vão de 0 até 1, tá? Porque o que que acontece, né? O x quadrado menos y quadrado, eles vão ser valores menores do que 1, tá? Então, essa raiz aqui, ela nunca vai passar de 1, tá? Então, a imagem para a gente vai ser o quê, né? Vai ser o intervalo fechado de 0, né? Até 1. Beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai começar, né, a ver algumas técnicas que vai nos auxiliar na construção de gráfico de funções de várias variáveis, tá? Mas primeiro, né, vamos definir o que que é o gráfico, né, de uma função de várias variáveis, né? Então, o gráfico é o seguinte: dado uma função, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma função real de duas variáveis, né? Então, dado uma função, certo? De duas variáveis, né? Onde o seu domínio ele está contido aqui no R2, chegando em R. Então, o conjunto que é o gráfico, ele é conjunto formado pela tripla, né? X, Y, Z, pertencentes ao R3, de maneira que a última coordenada, né? A coordenada Z, ela é o f de xy. Tá certo? Então, você imagina o seguinte, né? Que se você pegar o gráfico, por exemplo, dessa função aqui, é, vai ser algo assim, que está no R3, tá? Então, o gráfico dessa função é o que a gente chama de paraboloide, tá? E aí, o que que acontece? Aqui embaixo você tem o x, né? A coordenada x. Aqui você tem a coordenada y. E aqui você tem a coordenada z. Só que a coordenada z vai ser justamente o ponto da nossa figura, certo? O z aqui para a gente vai ser a altura, né, da função, né? Que é o f de x, y. Tá bom? É, de maneira análoga, né, a gente pode considerar gráfico de qualquer função, tá? No caso, a gente estava mais acostumado a funções de R em R, né? Repare que lá, se a gente for fazer, dá para a gente fazer algo semelhante, né? Onde a gente toma aqui o gráfico de f aqui nesse contexto vai ser o quê, né? X, y, tá? Pertencentes a R2, tal que y é igual a f de x, tá certo? E aqui a gente vê que algo bem semelhante, né? Que aí o gráfico dessa função vai ser essa figura, né? Que está no plano, tá? Aqui está no espaço, aqui está no plano. E a mesma coisa, né? Você tem aqui o x aqui, o y é a altura, né? Que é o f de x, certo? Dá para fazer também com mais variáveis, né? Com três variáveis também, tá? Tipo, você pode pegar uma função que ela sai do R3 e chega em R,
E aí o gráfico dessa função vai ser o quê? Aí vai ser algo com quatro dimensões, né? Porque o que que acontece? Repare nesse seguinte padrão aqui, ó. Duas variáveis, então eu tenho que as duas variáveis aqui é como se fosse o chão, né? E a altura é a última coordenada. Aqui é a mesma coisa. Função de uma variável, a primeira coordenada é como se fosse o chão e a segunda aqui é a altura, né? Então, aqui a gente vai ter algo com quatro coordenadas, né? Aí é meio estranho, porque as três primeiras coordenadas é como se fosse o chão, né? E a última coordenada é a altura, né? Só que aí a gente já perde completamente o recurso visual, porque agora esse objeto, ele é um objeto com quatro dimensões. Mas a gente pode definir, mas não quer dizer que a gente vai conseguir enxergar. Muito bem, então para auxiliar, né, no desenho desses gráficos, né, de funções de duas variáveis, a gente vai estar definindo um conceito chamado de conjunto de nível, tá? Que é nada mais nada menos que essa seguinte definição aqui, que é a gente fatiar, né, o gráfico com planos paralelos ao plano XY. Então, dado uma função f, né, que sai de um domínio aqui do R2, de um Rn, né? Vou fazer de maneira geral, e chega em R, e K é um número real, o conjunto de nível, né? Então eu vou chamar aqui de conjunto de nível de F associado, associada, associado, né? Associado a K é o seguinte conjunto, que eu vou chamar de SK, que é o conjunto dos pontos que estão no domínio, né? X1 até Xn, pertencentes ao Rn, tal que F1 até, desculpa, f de x1 até xn é igual a k. Ou seja, eu estou pegando aqui algo assim, né? Tipo, então, aí eu tenho o meu domínio aqui, né? E aí, o meu SK é o conjunto formado por todos os pontos aqui dentro do domínio que são enviados em um mesmo valor, né? Aqui a gente tem a nossa reta, que vão ser enviados aqui em K, tá? Ok. Aí a gente meio que costuma separar em dois casos, né? Que quando a gente tem uma função de duas variáveis, por exemplo, essa função, eu vou dar um exemplo já já, mas quando a gente está com funções de duas variáveis, o nosso SK vai ser formado por esse conjunto aqui. A gente chama isso de curva de nível. Então, isso aqui é a curva de nível de f, né, associada a k, né? Aí, quando a gente tem uma função de três variáveis, como a gente viu agora há pouco, não é possível, né, a gente desenhar o gráfico dela, mas a gente pode desenhar o conjunto de nível dela, né? Porque o conjunto de nível dela vai ser algo dentro do R3, tá? Isso aqui é como se fosse uma linha, né? Isso aqui vai parecer uma folha de papel, né? Só que dentro do R3.
E como isso aqui parece uma folha de papel dentro do R3, a gente chama de superfície de nível. Certo? Então vamos dar um exemplo agora, né, de uma curva de nível e de uma superfície de nível. Então, o primeiro exemplo vai ser a função que a gente pegou agora há pouco para exemplificar o gráfico. Vai ser a f de x, y, né, igual a x quadrado mais y quadrado. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar, né, algumas curvas, né, para alguns valores e vamos ver o que que acontece, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, bom, de maneira geral, né, para um k qualquer, a curva de nível aqui, já que estamos lidando com funções de duas variáveis, né, vai ser o conjunto formado por x, y, tal que f de x, y é igual a k. Ou melhor dizendo, isso aqui é a mesma coisa que xy, tal que x quadrado mais y ao quadrado é igual a k. Beleza, então a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, se k é igual a zero, então o S0 vai ser quem, né? Quem são os pares x e y onde x quadrado mais y quadrado é igual a zero? Aqui teremos somente uma possibilidade, né? Que vai ser o ponto 0, 0. Então, a curva de nível 0 associada a essa função vai ter somente um elemento, que é o ponto 0, 0. Se o k for negativo, então o que que acontece? Por exemplo, se o k for menos 1, existe a possibilidade de ter coisas positivas, soma de coisas positivas dá algo negativo? Não tem, né? Menos 2, pior ainda. Então, nesse caso, quando o k é negativo, o conjunto de curvas de nível k é vazio, porque não vai ter ninguém que vai satisfazer isso aqui. Tá? Não tem nenhum par xy onde x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado vai dar um número negativo. Agora, para qualquer valor positivo de k, aí já muda a história, né? Porque aí nesse caso vai ser o quê, né? Vai ser circunferências, né? Com centro na origem e raio, raiz de k, tá? Então, nesse caso, os SKs a gente pode escrever assim, ó. SK vão ser o quê, né? Circunferências com centro na origem e raio raiz de k, né? Porque como k é positivo, então aí faz sentido pegar a raiz dele. Beleza. Muito bem. Aí para finalizar, né? Então, esses são as curvas de nível, né? Então, a gente pode estar desenhando elas também, né, no plano, né? Então, você pode estar, por exemplo, você tem aqui a sua S0, tá? Aí você tem aqui S1, S2, S3 e assim por diante, tá? Aí imagina o seguinte, né? Que isso aqui é como se eu estivesse fatiando, né? O meu paraboloide, né? Em planos, né? Então eu posso fazer uma fatia aqui. Aí quando eu corto, por exemplo, no plano 1, né? De altura 1, z igual a 1, eu vou ter uma curva de nível, né? Se eu subir mais, vou ter outras curvas de nível. Se eu descer, também vou ter e tal. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, né? Quando a gente for estar desenhando os gráficos. Aí agora, para finalizar, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que é a função f de x, y, z é igual a x mais y. E vamos estar desenhando, né, as superfícies de nível, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, o que que seria o nosso S0, tá? Nosso S0 seria o conjunto formado por x, y, z,
de forma que x mais y é igual a zero. Vamos interpretar, né, o que é o x mais y ser igual a zero, né? Então, x mais y igual a zero, vamos isolar, né, o y. Então, eu tenho que isso aqui é igual a menos x. A gente pode fazer o seguinte desenho, né? Isso aqui é um... Tipo, a gente pode estar enxergando isso no plano, né? Como sendo esse gráfico aqui, né? Que é y igual a menos x, tá? Só que o que acontece, né? A variável z aqui, ela permanece livre. Então, essa superfície de nível, como eu disse antes, né? Ela vai ser algo que está dentro do R3, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa reta azul aqui, né? Só que aqui as coordenadas x e y estão aqui no chão, né? Então, vai ser algo que vai ser o oposto, né? Desse cara aqui que é a reta bissetriz, né? Então, vai ser uma outra reta que meio que vai fazer algo assim, sabe? Então, vai ser mais ou menos isso daqui. E aí, como o z está livre, então eu posso pegar qualquer valor para cima, né? Então, isso aqui vai gerar para a gente um plano, né? Então, a superfície de nível aqui, de nível zero, vai ser justamente esse plano, tá? Porque vai ser os pontos formados pelos pares menos x, peraí, vai ser x, aí y é menos x e o z é qualquer coisa, né? Certo? E o que que seria, né? Se fosse, vou aproveitar ali, né? Se fosse o S1, né? Aí o S1 é basicamente a mesma coisa, né? Só que no lugar do zero, a gente coloca o 1. Então vai ser x mais y igual a 1, tá? E aí, repara o seguinte, que vai ser, tipo, x, eu posso isolar o y, né? Então, aí vai ter y igual a menos x mais 1. Então, eu subi o gráfico dessa função uma unidade. E eu subir o gráfico dessa função uma unidade se traduz a eu vir uma unidade para cá. Então, aqui no caso, e como o z está livre, eu vou ter esse outro plano aqui. Deu para enxergar mais ou menos o que está acontecendo? Por exemplo, se eu pegar o S2, né? Aí eu vou até mudar de cor aqui. O S2 vai ser algo que vai vir um pouco mais para cá, né? Vai ser um plano um pouco mais para cá. Porque o que está acontecendo, né? Se for o S2, vou colocar aqui S2, aí o gráfico, tipo, eu colocar o 2 aqui no lugar do zero, aí eu vou ter a seguinte reta, né? Que é y igual a menos x mais 2, né? Então eu subo mais uma unidade aqui, tá? E assim por diante, né? Então a superfície de nível, né? Para cada número que eu colocar aqui, vai para os negativos também, né? Vão ser esses planos paralelos, né? Paralelos ao eixo, tipo, são planos aqui paralelos, né? De pé, né? Eu ia falar paralelo ao eixo Z, mas tá correto também, né? São paralelos ao eixo Z, só que eles têm essa cara. Beleza, pessoal? Bom, nessa semana eu só dei uma aula, né? Aí foi mais falar do curso, né? E falar um pouquinho desses conceitos, tá? Então, o resumo que temos por hoje é este, tá certo, gente? Aí semana que vem a gente dá continuidade, né, a esses conteúdos. E por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.